Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que tudo bem por aí, aqui tá tudo certo. Já estamos no final do mês de junho e quando se para analisar o ano, muitas vezes vem uma cobrança por não ter realizado o que a gente planejou ou não ter criado aquele hábito que você tanto queria. Mas só tem um jeito de fazer com que suas metas e hábitos comecem a tomar forma a partir de hoje. Mas antes de falar sobre o tema, gostaria de pedir para seguir o nosso canal aqui no Spotify ou no YouTube, caso você esteja escutando pela plataforma. Para que nosso podcast alcance mais mulheres, precisamos muito da ajuda de vocês. Então, já clica aí no seguir, já dá 5 estrelas aqui no Spotify, que ajuda muito a gente. Agora, vamos ao assunto do dia. É muito comum quando nós criamos nossas metas e nossos hábitos, que a gente imagine o mundo ideal, o mundo perfeito dessa meta realizada ou desse hábito já estando em prática, já sendo um hábito. Mas o que acontece é que a gente tem duas diferenças, né? A expectativa e a realidade. Então, na expectativa, você imagina, por exemplo, você comprando o carro do ano, ou você tendo o hábito todos os dias de fazer exercício físico. E na realidade, você percebe que não. Como que eu vou conseguir, né? O que eu preciso fazer hoje para que eu consiga realizar esse sonho de ter o carro do ano, por exemplo? Ou o que eu faço para que eu consiga realizar esse hábito, ou ter esse hábito, né? Criar esse hábito de ir para a academia todos os dias. Então, é muito importante que você sonhe e que você construa metas em cima dos seus sonhos, mas é importante também que você tenha essa meta com data, tudo certinho. Já expliquei aqui em alguns episódios e também falo muito sobre isso lá no Desperta Mulher, no meu Instagram. Mas é importante também que você volte para o presente, né? E pense, o que eu posso fazer para realizar isso a longo prazo, né? Qual que é a minha expectativa e qual que é a realidade hoje? E aí, falando um pouco sobre isso, né? É muito importante que a gente mantenha o planejamento nesse futuro, nisso que a gente quer realizar, mas com foco no presente. Que a gente não fique pensando, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, quando eu tiver tal coisa estarei realizada. Então você vai lá, faz o seu planejamento, cria suas metas, pensa no hábito que você quer construir, que você quer ter para o seu dia, mas no presente, o que você precisa fazer para realizar o que você quer. E aí, aqui que tá o pulo do gato, né? Quando eu falei para vocês que só tem uma forma de você começar a realizar suas metas e os seus hábitos a partir de hoje, é criando pequenos passos. O que acontece, na minha mentoria, parece muito isso, muitas mulheres fazem isso, é criarem metas. Então, tem lá onde eu quero chegar, mas não tem um plano de ação, não tem esse pequeno passo diário, semanal. E isso vai se perdendo. Por quê? Porque a vida acontece, né, gente? Como eu falei, expectativa é realidade. Na expectativa, a gente acha que tudo vai seguir perfeitamente. E na realidade, coisas que a gente não estava esperando acontecem. Então, já sabendo disso, a gente precisa entender que esses pequenos hábitos são essenciais para que você consiga construir a vida que você quer. Então, o que seriam esses pequenos passos quando se trata de metas? Esses pequenos passos, quando se trata de metas, ele vem depois do plano de ação. Então, como seria? Você vai lá criar suas metas, provavelmente você já tem algumas coisas aí em mente. Essa meta tem um plano de ação que é nada mais do que como você vai chegar nela, né? Então, tudo que você tem que fazer para chegar nessa meta. E esses pequenos passos que eu falo, é você pensar, tanto no seu planejamento mensal, quanto no seu planejamento semanal e no seu planejamento diário, qual o pequeno passo que eu vou ter que dar hoje para chegar na minha meta. Lembra, planejamento futuro, foco no presente.
Então, quando você tem esse foco no presente e pensa nesse pequeno passo, as coisas vão ficando mais reais, vai ficando muito mais palpável essa meta, porque é muito fácil a gente criar uma meta que é linda de sonhar, né? Mas que às vezes no dia a dia nos deixa um pouco ansiosos, de tipo, meu Deus do céu, tá muito longe. E esses pequenos passos ajudam nisso, né? Ajudam nessa construção para que você perceba que, beleza, parece que tá longe, mas hoje eu tô fazendo o que eu posso para chegar até ela. E quando nós falamos de hábitos, quais seriam esses pequenos passos? O que a gente poderia colocar como pequenos passos? Vamos supor que um hábito que você quer criar ou retomar é o hábito da leitura. Então, você quer ler todos os dias 1 hora por dia. E aí o que acontece? Você não consegue, porque dentro da sua realidade você às vezes nem tem 1 hora por dia para conseguir ler. Então, o que você pode fazer como pequeno passo? Você diminuir esse tempo e, por exemplo, eu vou ler durante 10 minutos, 5 dias, pelo menos 5 dias por semana. Você percebe que você vai deixando mais próximo de novo da realidade? Esse pode ser o seu pequeno passo. Ou não, você pode colocar, eu vou ler 5 minutos, pelo menos 5 vezes na semana. Você vai diminuindo e deixando mais próximo da realidade. Aí, quando aquele hábito, né, quando aquilo que você programou já tá mais fácil, você percebe que já tá comum para você, já virou um hábito, aí sim você vai aumentando e aí você vai colocando mais tempo, mais dias da semana, e aí esse hábito vai sendo criado. Vocês conseguem perceber a importância desses pequenos passos? É muito para trazer para a realidade, deixar a meta menorzinha para que você consiga ir realizando e colocando em ação o que você precisa e o que você quer para sua vida. Tem um episódio que é o 32 que eu falo sobre hábitos. Lá eu dou algumas orientações de como você pode criar seus hábitos. Então, se você se interessa aí pelo assunto, já pode ir lá também depois que terminar esse episódio. E por que eu digo que o pequeno passo é a melhor maneira de mudar os seus hábitos e realizar suas metas? Porque você, de novo, volta para a realidade, então você não fica muito ansiosa, achando que você não vai conseguir, porque parece que aquela meta está muito grande. Você traz para o que você consegue fazer hoje. Diminui a cobrança excessiva, né? Porque junto desse sonho que parece estar muito grande, você normalmente tem uma cobrança para que aquilo aconteça logo, como se do 8 você já fosse para 80. E na realidade não é assim, né? É um passo de cada vez. Outra coisa também, diminuição da comparação. Hoje em dia, por conta das redes sociais, é muito comum que a gente se compare. A gente acha que a gente precisa estar aonde a pessoa está. E quando você foca nos seus pequenos passos, você diminui a comparação, porque você entende que você está fazendo o que você pode para realizar o que você quer e o que você precisa naquele momento. E claro, um dos principais motivos que o pequeno passo é importante para que você perceba onde exatamente você está errando e aí você vai acertando conforme as coisas acontecem. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai criar uma meta e você cria o plano de ação, você cria o plano de ação de acordo com a sua experiência em alguma coisa ou de acordo com o que você acha que é o caminho certo a se tomar. Mas, como eu falei antes, a vida acontece e às vezes você aparece um caminho na sua frente que você nem esperava. Então, quando você está nesse pequeno passo, você se dá a possibilidade de ir testando novos caminhos, de ir testando novas possibilidades que você nem imaginava. E por último, o que os pequenos passos trazem para nós, né, de benefício, é a valorização dos pequenos passos. Lembra que eu falei antes da comparação, né? Quando a gente se compara a outra pessoa, a gente esquece de ver tudo o que a gente caminhou até agora. Todas as pequenas conquistas que a gente teve. E quando você tem esses pequenos passos, é interessante que você comece a celebrar essas pequenas conquistas. Você começa a perceber essas pequenas conquistas. Então, outra coisa boa também desses pequenos passos é para você valorizar o seu próprio caminho. Porque muitas vezes, quando a gente não olha para isso, a gente só valoriza quando chega lá no final. Então, por exemplo, eu terminei a faculdade, agora eu vou comemorar. E não,
Na verdade, é uma sequência de pequenas conquistas que formam aí o que você conseguiu no final. E isso te ajuda a ser mais grata e diminuir essa comparação que nos faz tão mal, né? Faz tão mal para nossa saúde mental e faz com que a gente não perceba o tanto que a gente já caminhou. E para a gente finalizar, claro, com uma coisa mais prática, eu vou deixar uma pergunta aqui que você pode se fazer todos os dias para te ajudar nesse caminho. Qual o pequeno passo que você pode dar hoje em direção ao seu hábito ou à sua meta? Atenção, é pequeno passo. Eu digo isso porque eu percebo que às vezes quando eu pergunto qual o pequeno passo, a gente tem aquela mania de colocar coisas grandiosas, né? Mesmo que pareça pequeno. Então reflita, isso é realmente um pequeno passo que eu posso dar hoje? Ou esse passo pode ser ainda menor e que vai me ajudar ainda mais a chegar onde eu quero? Espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Eu dou mentoria de gestão de tempo para mulheres e nesse mês, lá no Desperta Mulher, no @Desperta Mulher, eu vou ter uma novidade essa semana. Então, acessem lá para vocês saberem e também compartilhem comigo o que vocês acharam do episódio, compartilhem esse episódio com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês. Beijos e até mais!